difícil e demanda bastante tempo, né? Hoje, quando você pensa em loteamento, esse negócio ele é lucrativo, muito lucrativo. Mas você também tem que pensar que o pagamento que você vai fazer numa grande área rural, uma fazenda, né, um grande sítio, você tem que ter uma margem muito boa, porque o custo também é alto para fazer isso, né? Então, topógrafo, né, memorial descritivo, depois a aprovação, e aí vai várias certidões, várias situações. Então, você pode calcular, você pode calcular de investimento, hoje, vamos falar, depende muito da área, do valor, da região, mas o valor que você pagar, você pode colocar pelo menos uns 50% a 100% a mais do que você pagou. Um exemplo. Sim, Né? sim, exatamente. Então, é um negócio lucrativo, mas dependendo do tamanho da área, então um exemplo, você pegou um sítio, que não é tão grande assim. Talvez compensaria se você dividisse esse sítio em 3. E venderia o quê? Cessar direitos possessórios e afins. Entendeu? É algo rápido, fácil, a pessoa que está comprando, ela sabe que está comprando, você sabe que está vendendo, ninguém pode reclamar depois. Agora, se a área realmente é grande, aí acho que vale a pena pensar no loteamento, mas tem que ser grande mesmo, para compensar, né? Para compensar. Quando a área não é tão grande assim, eu ainda oriento ficar sempre com a venda da cessão de direitos possessórios e afins, porque o custo é muito menor, né? E sendo com essa venda de direitos possessórios e afins, pode caber crime? Não. Quando você vende a posse é um direito sui generis. Ele está regulamentado no enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, vender a posse, comprar a posse, é um direito sui generis. Não há crime, não há um ilícito. Quem compra a posse está ciente que está comprando um imóvel sem registro, sem escritura pública, e você, de fato, você deixou de lado a responsabilidade sobre aquele imóvel. Porém, quem compra, o lado bom de fazer a coisa certa, o contrato certo, quem compra a posse consegue fazer uso capião com um dia de posse, um mês, um ano. Você fala, mas como assim? Uso capião no mínimo é 5 anos. Consegue porque no Brasil, conforme o artigo 242, nós temos a soma da posse. Então, entendeu? Então, eu consigo fazer uso capião no meu nome, com um dia de posse, porém eu vou usar a sua posse. Eu vou fazer uso capião com base na sua posse. Só que precisa ter uma dica importante. A própria lei, o Código Civil, esclarece isso. Eu só posso fazer os capião com soma de posse usando a soma de posse com antecessor. É onde muito advogado acaba errando. Porque tem advogada que acaba fazendo o quê? Faz uso capião com soma de posse, querendo somar a posse de todo mundo. De quem vendeu para quem vendeu, sabe aquele efeito cascata? Isso não pode. A legislação brasileira ela só permite a soma de posse com um antecessor, só. E para aí. Entendeu? Entendi. Essa área é muito grande? Essa área que você está vendo, que você está analisando? Não, é pequena, são 10 mil metros. Na verdade, eu tô vendo, acho que umas 3 áreas, assim, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Porque aquele negocinho não der certo, tem o outro. Tem que negociar, tá certo. E assim, agora, eu tô fazendo um negócio meio bagunçado, meio doido, assim, mas é o seguinte, primeiro que eu não tenho dinheiro para comprar, só que eu já praticamente vendi umas 15 unidades, fiz anúncio, criei material, com WhatsApp, o pessoal chama, e criei uma ficha de cadastro para interessado, mandei, o pessoal foi, sabe? Na verdade, você fez um estudo de mercado, você jogou no mercado para ver. Isso, exatamente. Foi para meio que estudar, eu falei, pô, vê que tem bastante interessado, vou lá e compro. Tá. Só que o ponto eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falei, pô, eu morava em Alphaville e tal, não sei o quê, mas agora eu tô quebrado, tive uns problemas e tal, não tenho dinheiro para absolutamente nada. Mas assim, que eu pensei? Talvez eu conseguisse fazer algum tipo de arranjo em que, por exemplo, nos anúncios, nesse pessoal de ficha que eu preenchi, eu estava pedindo aqui, ó, 25 mil reais de entrada e 80 parcelas de 960 reais por mês. E como que você está divulgando isso? Você está divulgando como loteamento? Lote? Infelizmente sim, porque eu não tinha estudado antes, mas pode dar problema, né? Pode. Eu quero o seu bem, você ganha um amigo aqui, não tem frescura comigo. O ideal é você fazer a divulgação como chakra. Você já viu faixas assim? Você já viu? Sim, chacramento, né? Uma coisa assim, né? Uhum. O ideal é você fazer isso, né?
divulgar como chácara, chacramento. Agora, quando você Para não virem atrás, né? porque quando você menciona na divulgação, na publicidade, loteamento, não é crime. Mas a hora que você vender a primeira venda, pronto, tipificou o crime. Então precisa tomar cuidado nisso, né? A lei federal, a lei que regulamenta isso é a 6766 de 79, é uma lei antiga. Então, se você bobear, você cai no crime, na tipificação. E a tipificação ela está onde? No ato de vender. Não na publicidade, mas ajuda o Ministério Público amanhã ou depois provar o crime. Então, cuidado, o ideal é você vender a publicidade, chacramento, não fala lotes, não fala loteamento, entendeu? Tá, entendi. E aí, o que era a ideia? Essa área aí de 10 mil metros seria mais ou menos 250 mil reais para comprar, né? Se eu tiver 10 pessoas dando 25 mil de entrada, eu pago com o dinheiro delas, sabe? E não preciso usar dinheiro, vamos dizer. Entendi. Só que no Brasil, vender posse e comprar posse é normal. A venda de contrato de gaveta todo mundo faz, 70% no Brasil, 75%, é posse, é imóvel irregular. Então, como eu compro e vendo imóvel irregular sem registro em escritura pública? Contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios. Pode ser por escritura pública também, não é todo cartório que faz. Mas a cessão de direitos possessórios, pronto, é a forma correta. O problema é mencionar loteamento, porque aí você entra em crime. Então, a divulgação tem que ser o quê? Chacramento. E o contrato que você vai usar para vender isso é cessão de direitos possessórios e afins. Ou seja, você está vendendo a posse de uma chácara, de um terreno, né? Mas cuidado, não usa essa palavra lote não, viu? Eu vou alterar já. Altera, senão você pode ter dor de cabeça. E denúncia, eu sempre falo, né? Quem denuncia o traficante é o próprio viciado. Ele vai lá comprar droga, o traficante fala, não vou vender porque você não paga. O próprio viciado vai lá e denuncia. É verdade. E quem denuncia o loteamento irregular é o próprio cliente. É aquela pessoa que foi atrás de você e você não aceitou fazer o negócio do jeito que ela queria, ela vai e denuncia. O ser humano é vingativo por natureza. Né? Então precisa... né? O ser humano é complicado. Agora, eu não sei, se você tivesse investidores e transformar isso em um loteamento regular, também seria interessante, né? Porque o passo a passo do loteamento é a investigação do terreno. Você é inteligente, você é da área, você investigou, você viu que a área tem valor, vale a pena, né? Então, aí tem um outro probleminha. Você chegou a fazer levantamento? Como eu falei, você chegou a fazer levantamento topográfico? Oi? Você chegou a fazer algum levantamento topográfico? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu até tentei fazer pelo Google Earth lá, sabe? Sei. Alguma coisa só para ter uma ideia, mas é bem falha, é bem... O ideal é contratar um topógrafo e aí ele faz o levantamento topográfico completo. E o pior, né? Por isso vai dinheiro. O loteamento é um bom negócio. Só que vai dinheiro. Aí tem esses picaretas na internet falando que fica milionário. Você gasta muito para você ter retorno. Você tem que fazer um levantamento. Você tem que fazer o levantamento topográfico. O primeiro ponto é a investigação do terreno. Você já fez, que vale a pena ou não. Depois o levantamento topográfico. E aí é feito uma planta e um manual descritivo. Topógrafo, dependendo do tamanho do terreno, não é barato, né? Eu fiz o acompanhamento de um loteamento aqui que eu acabei investindo, juntamente com uma outra pessoa, num loteamento regular. Poxa, o topógrafo cobrou 350 mil para fazer o levantamento topográfico. E como que a gente pagou isso? Eu paguei metade, e aí a hora que ele entregar, eu acho que vai entregar em 90 dias a 120 dias, porque o terreno é grande. Aí ele paga a outra metade. Então é caro, né? É caro. Os requisitos para fazer o loteamento, o primeiro passo é ter isso. Você vai ter que ter essa planta e manual descritivo. E é caro, né? Dependendo do tamanho. Sim. Porque aí, em cima disso, você cumpre os requisitos, aí você começa a fazer a elaboração dos projetos. E aí você consegue, contratando engenheiro civil, você faz o quê? Com a topografia em mãos. Topografia, manual descritivo, né? Você consegue fazer o quê? O projeto, já se preparar para a aprovação do projeto, urbanístico, rede elétrica, sistema de drenagem, água, esgoto. Por isso é caro, né? Paisagismo, pavimentação. Então, eu sabia que eu não ia ter como fazer de fato um loteamento assim, né? O que eu vi nesse terreno? E você vê, a gente está falando do engenheiro, né? Mas aí, na verdade, o topógrafo, a hora que ele te entregar o levantamento topográfico, aí você vai partir para o engenheiro que seja da área. O engenheiro que seja da área, ele vai te cobrar, porque o que o engenheiro vai fazer?
Ele vai pegar essa planta, em cima dessa planta ele vai fazer, de fato ele vai fazer o projeto. E aí também o engenheiro vai cobrar de você. Mais dinheiro. Mais dinheiro. E aí começa o quê? Aí o termo de compromisso. Aí o termo de compromisso tem engenheiro que já faz, está acostumado, senão já é mais o advogado. Depende, né? Aí você pegou o termo de compromisso, aí você vai atrás dos registros, das aprovações, aí vai mais dinheiro, entendeu? Então é um bom negócio, mas o investimento, dependendo da área, é alto, viu? É alto. É alto. É alto. O que eu estava com ideia, pelo fato de ali já ser um loteamento, então ele já tem rede elétrica, as vias, Já tem, né? legal. Não precisaria fazer essa divisão, já tem as ruas, já tem. Isso, ele já é um loteamento, ele já existe lá com rua, ele tem tudo, tem ônibus escolar, sabe? Tá do lado da cidade. A única coisa que não tem é água e esgoto. Então o pessoal tem aquelas cisternas lá para água, tem aquelas poço, né? E ele está na prefeitura como regularização fundiária, por se tratar de irregular e tal. E pelo que eu vi no plano diretor, ali a prefeitura já colocou essa área como perímetro urbano. Não é mais rural. Então já não é mais rural. Ou seja, você vê como a gente tem que fazer pesquisa de mercado. A coisa está meio pronta ali, né? Não é verdade? Exatamente. Tá meio pronta. Tá meio pronto. Então, pode ser que eu não gaste dinheiro, eu gaste assim, muito pouco, ou até não gaste, que é o que eu estou tentando. Porque não é do zero, né? Não é do zero. Não é do zero. Não é do Ele zero. já existe, tem tudo isso. Você tem mas que fugir. como área... Você tem que fugir do loteamento. O loteamento regular é o melhor dos mundos, porque ele é caro, você Sim. investe, mas pelo menos o projeto é aprovado, com a emissão de habites, o loteamento está devidamente registrado no cartório. É o certo. Só que tem que ter, vai investir, né? E aí, o ideal é você ter investidores para te ajudar. Agora, se você não consegue chegar nisso, você vai cair no quê? No loteamento irregular, que é o loteamento feito, né? Existe o pedido na prefeitura. Você chegou a fazer o pedido na prefeitura ou não? Não. Porque o loteamento irregular, você faz um protocolo, você faz o pedido na prefeitura, mas ainda não tem resposta, né? Não tem uma consequência, não tem o registro no cartório. Se você pelo menos pedir na prefeitura, ele é um loteamento irregular. Não é um loteamento clandestino. O clandestino é um loteamento sem solicitação de aprovação da prefeitura, sem registro, sem nada, né? O irregular você já tentou, está tentando fazer alguma coisa, principalmente na prefeitura. Só pelo fato de eu solicitar ou tentar alguma coisa. Só. A classificação já muda para irregular e não clandestino. O clandestino você não pediu nada para ninguém, autorização nenhuma. O irregular é irregular por quê? No cartório não está regularizado, mas talvez na prefeitura já exista um pedido, né? Alguma coisa assim. Tá. E parece assim, que está até mais fácil, porque eu vi que já está com o perímetro urbano, então eu poderia desmembrar, de fato, sei lá, em lotes menores, né? Agora uma pergunta importante. Para fazer o desmembramento, né, para que o desmembramento aconteça, o terreno ele precisa ser registrado no cartório. E aí tem um prazo de 180 dias, né, com vários documentos, título de propriedade, histórico da propriedade, tributos municipais, né, que incidem sobre o imóvel, também os estaduais, federais. Precisa juntar certidão de distribuidor civil da esfera estadual e esfera federal, que é a penal. Hoje no cartório está irregular. Como que está lá no cartório? Está irregular? Então, em teoria, eu não conseguiria fazer, nem na prática, né? Eu não conseguiria fazer isso. Não. Porque esse loteamento está irregular, mesmo, tudo bem, ele tem uma, para mim, que eu vi, não sei se eu estiver errado, se me corrige, mas ele está como urbano, então, para mim, como eu quero fazer lotes de 1.000 metros, isso talvez seja, né, melhor, porque não está mais como rural, e ele está como área especial de interesse social, sabe? Sei. Isso, né, que fala. Você vê, tá complicadinho, porque o primeiro passo seria você regularizar no cartório de imóveis, né? O competente, o oficial de registro de imóveis. Ou seja, você teria que fazer isso através de REURB, através de uso capião. Aí o imóvel, né, inteiro, a área maior, a matrícula, a transcrição, ficando no seu nome, legal. Aí você faz a planta mineral descritiva e consegue ir atrás da prefeitura, do cartório, para desmembrar e fazer os loteamentos. E aí, inclusive, vai ficar registrado no livro específico, né? Quando você tem um registro de imóveis no seu nome, você vai encaminhar para a prefeitura, que vai publicar um resumo, um pequeno resumo, né, do desenho da área,
Vai ocorrer o edital deverá ser publicado em até 3 dias consecutivos, e aí feito lá na prefeitura, você volta no cartório, consegue fazer desmembramento no cartório, aí o registro dos lotes, ele é realizado no livro próprio, né? O registro ou o extrato. Mas no seu caso, dá para fazer, mas vai demorar muito, e você não quer esperar aí 2, 3 anos, né? Você já criar algo agora, né? Não é isso? Exatamente. A ideia era o Você não seguinte, tem esse eu quero tempo, fazer né? regular, Você não só tem, que eu né? quero usar isso. Eu tenho pessoal para investir e tal, mas eu queria usar isso para, não coloquei R$ 1 no terreno, vendi tudo, uma semana estava vendido, vamos fazer um regular agora, sabe? Sim. E agora o que eu tenho medo são dois pontos. A pessoa comprando, se ela não vai se prejudicar, né? Se ela não perde a área ou alguma coisa nesse sentido, e o risco que eu tenho também de sofrer uma acusação, né, de Ministério Público, etc. Essas coisas, sabe? Esses imóveis, esses lotes, né, que você já está negociando, já negociou, como que você fez? Você fez contrato de compra e venda ou só ficou na expectativa e não negociou? Como que está essa situação? Não, eu passei valores e tal, mas eu não falei o local exato, né? Falei que estava em negociação com algumas áreas, por esse motivo não dava para comentar, né? E falei um bairro assim aproximado, todo mundo gostou, e falei que acho que em dia 10 de junho ia poder ver a área e tal, e a gente começar a ver contratos, né? Entendi. Na verdade, quero ficar, mas não levou para papel ainda, né? Não entrou dinheiro, não entrou papel. Teve gente que dá até dó, bicho. Por isso que a gente falando lá de Pablo Marçal, você vê como o povo Alienado, o sei povo lá. é. Teve gente querendo mandar Pix, sabe? Nossa, eu Não, sei. mas me garante isso, mano. E Te você manda um vê, Pix, é só passar, pelo amor de Deus. a gente comentou, né? Mas muita gente vai na palestra desse cara e ele humilha, em palestra, curso, sei lá que ele faz, picareta. Mas ele humilha as pessoas, né? Ele humilha. Umas brincadeiras sem graça, né? Que nem eu vi um aluno me mostrou outro dia, ele passou derrubando todo o material. Nossa, que graça que tem. Como o ser humano está alienado, né? Ou seja, pouca coisa já entra na mente do ser humano, né? É assustador, né? Exatamente. É por isso fizeram o que fizeram, escravidão, Hitler, porque a sociedade é fraca. Então, uma pessoa que é psicopata, ela conta a história dela, convence as pessoas vão atrás, né? É assustador, né? Faz um circo desse assim, todo mundo compra. Mas eu tô vendo que tá, pelo tipo de negócio, pelo que você quer, eu acho que você vai a sua saída é fazer cessão de direitos possessórios. Trabalhar com a publicidade de chacreamento, e fazer a venda de direitos possessórios e afins, porque o loteamento, como você não tem tempo, você precisa fazer negócio, é o certo, é o correto, não vou falar que não é o certo, é o correto, mas você não tem tempo e também você precisa achar investidores, tá difícil, né? A definição de loteamento, ela é descrita na lei 6766, lá no capítulo 1º, parágrafo 1º do artigo 2º. O loteamento é muito conservador, né? Tanto é que a lei só considera loteamento a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação. Para a gente chegar nesse nível, a gente precisa ter abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos, prolongamento, modificação, ampliação das vias excedentes. Tudo isso, para fazer isso, primeiro, você tem que registrar o imóvel no teu nome, a área maior. Depois, você tem que ter um topógrafo bom que trabalhe com isso para fazer uma topografia, um levantamento topográfico. Depois, um engenheiro, né, para criar o projeto. E aí sim faz o termo de compromisso e vai atrás das aprovações desse projeto. Aprovou na prefeitura? Aí vai lá no cartório. Ou seja, são muitos passos, né? E você não tem esse tempo, né? O loteamento é muito legal, o investimento é alto, mas é legal a médio e a longo prazo. O loteamento é um investimento de médio e longo prazo. A receita, provavelmente, nesse local, você tem experiência, deve ser uma área boa, né? Bem localizada. Mas eu acho que até chegar lá a gente está falando de 2 anos, 3 anos, né? E você não tem esse tempo, né? Exatamente. É isso que eu queria ver, porque, assim, pelo que eu vi, quem comprar, vamos dizer, no caso de mim ali, não teria risco de perder. O ideal, quem compra um loteamento, não, vamos tirar essa palavra que não pode usar. Quem compra a posse tem que fazer de forma imediata o usucapião. Porque aí consegue usar o usucapião para regularizar e para se defender, para se proteger, usando a súmula 237. Mas, por um lado, se você compra essa área rural, a sua posse é curta, né? Você poderia fazer o usucapião, dependendo da posse de quem te vendeu, para ontem.
Mas quem comprar de você já não consegue fazer isso, porque a soma de posse eu só consigo usar com o antecessor. E quem está comprando de você, está comprando do antecessor que é você. Então não pode usar sua posse é curta, entendeu? Entendi. O mundo ideal, você falar assim, professor Júlio, entrou investimento, entrou dinheiro, quero fazer loteamento, quero fazer a coisa certa. Qual que é o mundo ideal? Você passar para o seu nome, quando é totalmente regular, você passa fácil, porque recolhe o ITBI, lavra a escritura pública e registra. Quando o imóvel é uma grande fazenda, uma grande área mais irregular, você vai conseguir corrigir isso, a regularização imobiliária, através de REURB, uso capião, né? Então, você vai ter que gastar para passar para o seu nome, para regularizar. Regularizou no seu nome, aí você pode fazer o quê? O loteamento pode ser a pessoa jurídica ou pessoa física. Deverá ser proprietário, é a regra. Para ser loteador, você tem que ser proprietário. Então, na fase de registro de imóveis, na qual será feita a análise jurídica, você vai precisar comprovar a capacidade financeira e a idoneidade moral. Ou seja, sendo pessoa jurídica ou pessoa física, o loteador pode ser pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica. Mas na hora que você, de fato, for a cartório de imóveis para aprovar o loteamento, você vai ter que provar a sua capacidade financeira e a idoneidade moral. Idoneidade moral, tudo bem, uma declaração, né, certidões, mas a financeira você vai ter que provar um crédito, você vai ter que provar um valor, ou você vai ter que pagar um seguro, alguma coisa nesse sentido. E aí como que funciona o próximo passo? O cartório, antes de realizar o registro, ele vai publicar um edital na imprensa local, noticiando, né, que na verdade é fictício, é lindo na teoria, na prática é fictício, é um edital que ninguém lê, mas tem que ocorrer essa publicação, notificando que o empreendedor pretende registrar um loteamento. Essa publicação não é um jornal de grande circulação, ou da localidade, ou no Diário Oficial de Justiça, normalmente é feito no Diário Oficial de Justiça. E aí o próximo passo, aí sim, deu certo, foi publicado, o próximo passo é o cartório, né? Regulamentar essa situação. A gleba, ela precisa, no mínimo, de acordo com o plano diretor do município, em regra, depende de cada uma, reservar 5% da área das obras públicas, né? Então, dessa grande área, 5% tem que ser reservado para obras públicas. Por isso o loteamento, a área tem que ser grande, porque você vai perder, o loteamento você vai perder, quer ver? Você vai perder 15%. 5% é uma reserva da área para obras públicas. E 10% é uma reserva para sistemas viários. Então, a área tem que ser bem comprada, porque você vai perder dessa área pelo menos uns 15%. 5% para reserva de obras públicas e 10% para sistemas viários, né? Ruas, né? Aí, senão a conta não fecha, né? Senão não aprova. E aí você faz... Olha como o engenheiro também tem que ser bom, tem que conhecer. Não pode ser qualquer engenheiro, tem que ser um engenheiro que mexa com isso. Porque ele vai ter que fazer a separação de 5% de áreas públicas e 10% de sistema viário direitinho, porque se não tiver isso, muitas vezes não aprova o loteamento, entendeu? Entendi. E aí as documentações é de praxe, né? Certidões, aí é fácil, até aí não muda muito. Mas para comercializar de fato um loteamento, nós estamos falando de um projeto, eu estimo um projeto, eu tenho experiência, o escritório que faz todo dia isso, e um engenheiro bom, um topógrafo bom, é um projeto de 3 anos no mínimo. Eu tenho um caso aqui no escritório, que é uma área enorme, vai para 10 anos. 10 anos. Você fala, acredito. Poxa, professor Júlio, que loucura, você não é especialista? Eu sou, mas não tem jeito, a área é muito grande, envolve várias questões. Então, no mínimo 2 a 3 anos, o básico, e quando é algo muito grande, tem projetos aí que encaram em 10 anos. E aí depois dessa aprovação, a fase de desenvolvimento dos projetos, aquisições até o cartório de imóveis, ela varia mais de 1 ano a 2, né? Por isso demora. É muito tempo. A fase para a realização da entrega das obras, ela varia de 2 a 4 anos, né? Então é muito tempo. Você não tem esse tempo. Então, hoje, o que você tem que fazer? Eu tenho que te ajudar. A gente tem que consertar a situação real. Você tem que trabalhar com uma publicidade, o nome é chacreamento. E o contrato jamais vai ser venda de lotes, vai ser cessão de direitos possessórios e afins. E o ideal é você fazer o quê? Dividir, quanto menor a quantidade, melhor. Eu sei que a área é grande, mas o loteamento daria, sei lá, 1000 lotes, né? Glebas, mas nesse caso, quanto menos, menor. Se você dividir em 4, é melhor ainda, 2, melhor ainda, para fugir do loteamento, para ficar claro que não é loteamento, entendeu? Entendi.
Porque mesmo fazendo a cessão de direitos possessórios, eles podem enquadrar em loteamento depois? Pode sim. Por isso que te ajuda a provar que não é loteamento é a quantidade também. Quer queira, quer não queira, né? Sim. É a quantidade. O loteamento, a quantidade de lotes prova que é loteamento, o contrato prova que é loteamento, a publicidade, quando você fala loteamento, prova, né? Nas zonas habitacionais declaradas por lei, com interesse social, o loteamento é obrigatório fazer, no mínimo, né? Vias de circulação, escoamento das águas pluviais. Também é importante fazer rede de abastecimento de água potável, soluções, né, para o esgoto sanitário, para a energia elétrica. O loteamento tem que ter isso. Se você dividir essa área em uma quantidade menor, não tem nada disso, não estamos falando de loteamento, estamos falando de venda de posse, entendeu? Entendi. O pior é que se eu dividir em menos, acaba ficando meio que... acho que não é inviável, mas não fecha, sabe? Porque, vamos dizer, o povo, eu tô indo pelo que o povo pode pagar, sabe? Sei. Então o que o povo pode pagar aqui é estourando 100 mil reais. Eu posso vender os mesmos 1.000 metros por 100 mil reais e vender 5 mil metros, sabe? Mas se aumentar o preço, não vende. Entendi, porque é da própria localidade, né? Quem compra lá não é o pessoal, não é um empreendimento de alto padrão, né? É o pessoal mais humilde, né? Sim. Você tem que fugir. O loteamento irregular não é bom para você. Loteamento irregular, você teria que dar entrada na prefeitura. Em termos de crime, não muda muita coisa. Se você tiver um loteamento irregular, um loteamento clandestino, é crime do mesmo jeito, né? Então, vou pedir na prefeitura que melhore a minha situação. Não melhora, não. Eu acho que a única saída que você tem para não perder o negócio, você ajudar quem compra e ao mesmo tempo se proteger, é vender direitos possessórios, vender chacreamento, né? Acho que seria a única saída. Porque, tudo bem, loteamento dá para fazer em qualquer lugar, mas você teria que estar disposto a investir tudo isso, ter investidor e aguentar esse tempo, né? Vai que enrosca e dura 10 anos, pode acontecer. Exatamente. Então eu poderia fazer essa venda de posse, né? Direitos possessórios. Por isso eu fico doido com esses picaretas na internet. Outro dia eu vi uma pessoa, faça loteamento em 60 dias. Eu falei, peraí, eu tô mais de 15 anos, o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil é o meu, eu falo de lote todo dia. Como que esse milagreiro faz um loteamento regular em 60 dias? Ou seja, mentira, né? Não tem como. Não tem. Vai por esse lado, o Antônio, vai por esse lado, vai no chacreamento, sabe? Tenta dividir essas áreas num tamanho maior, né? Para diminuir a quantidade. Porque aí não tem ilícito, não tem mesmo, né? A posse pode ser comprada e vendida, mas cuidado. Se você divulgar isso como loteamento, você pode ter uma dor de cabeça, hein? Tá. Então. Desculpa te falar isso, mas eu quero teu bem, tô falando isso para te proteger, viu? Sim, com certeza. A questão de, vamos dizer, eu vou vender lá em 80, ele vai dar entrada mais 80 parcelas. Como que eu amarro isso, sabe? Se ele não pagar, eu tenho que revender essas coisas. Na verdade, você vai fazer um contrato de cessão de direitos possessórios. Esse contrato ele pode ser público, ele pode, se o cartório aceitar, o tabelião de notas, é muito bom quando aceita. Não que tenha mais valor, não. Mas gera mais credibilidade, as pessoas acreditam nisso, né? E aí você vendendo, você coloca lá, valor do negócio, forma de pagamento. A partir do momento que a pessoa não te pagar, o que você vai fazer? Você tem um título executivo extrajudicial em mãos. Né? Então você vai executar. Você vai cobrar a venda da posse, né? Da cessão de direitos possessórios. Por isso, quando a gente fala de loteamento, quando a gente vai estruturar juridicamente um loteamento, a venda é só no final. Porque vai ter que conseguir primeiro o registro, a regularização, depois vai ter que conseguir a aprovação na prefeitura para voltar para o cartório e desmembrar a área, e aí sim vai iniciar as vendas. Então, a estrutura jurídica de um loteamento é muito demorada. A estratégia jurídica, a estruturação. No seu caso, que você vai vender posse, é muito mais rápido. É só trabalhar com venda de chacreamento e vai sair vendendo, né? Na verdade, não lote, não fala lote porque não é, mas vai vender posse, né? Cessão de direitos possessórios, que é legal, é totalmente possível. E essa pessoa, depois de quanto tempo ela poderia entrar com uso capião e deixar de me pagar?
ela poderia entrar com o uso capião de forma imediata, usando a tese da soma da posse. Mas para isso, quem vendeu teria que ter posse. No caso, não, você não tem muita posse. Hoje você poderia fazer um uso capião, né? Tá, Só sim. que eu não sei também se é um bom negócio. Porque se você fazer uso capião e colocar nesse contrato, dizendo, ó, eu vou regularizar e vou vender para vocês. Amanhã você não consegue regularizar e como que fica? Você vai arrumar sarna para se coçar. Eu vou vender um negócio que não existe. Tudo bem, eu acho que o uso capião distribuído, de quem você está comprando, essa pessoa que está te vendendo, quanto tempo de posse ela tem? A maioria é 15, 20, 30 anos. A posse boa. Então, acho que nesse caso, é porque você está comprando de pessoas diferentes, né? Na verdade, a área é grande, é parede com parede, mas você está comprando de várias pessoas, não é isso? Na verdade, assim, tem uma de 10 mil, grudado nela tem outro proprietário de 10 mil. Eu falei, pô, já vou ter que passar, vamos dizer, uma via no meio, aproveitar, tem elétrica na frente, tudo, essas coisas por ser loteamento já, mas para dividir as chacras, eu já vejo como comprar o do fundo e continuo essa viazinha, sabe? Já aproveito os dois. Sei. E aí tem uma outra área de 10 mil também, que daria para fazer mais 10 ali, que é de outro proprietário. Então seriam 3, assim, se tudo desse certo, né? No melhor dos mundos. Entendi. O ideal nesse caso, você sabe que tem muita gente, né? Eu tenho um cliente aqui que ele ganha muito dinheiro e ele faz loteamentos, ele trabalha igual você, só que por trás ele tem investidores, né? Então dá para ser loteador sem colocar dinheiro, dá para ser. Sim. Você é quem tem conhecimento, tem a técnica, né? As pessoas elas investem, então é possível fazer isso. E eu acredito que você passa confiança, deve até ter já investidores. Se não tiver, arruma. Muita gente investe em loteamento, ainda mais quando tem segurança jurídica. Mas o problema é aguentar esses 10 anos, né? Não que vá demorar 10 anos, pode ser que demore 2. Mas vai que trava, você tem que ter caixa, você tem que ter outros loteamentos, um paga o outro, né? Eu falo que é que nem loja de shopping center, né? Aquela loja não tem movimento, mas a outra paga o custo dessa, né? É assim, né? Franquia, a né? ideia era conseguir fazer esses 3 aqui, vamos dizer, se tudo desse certo, né? Tudo. Fazer esses 3 para ter alguma coisa para me segurar e aguardar para fazer outro, sabe? Sim. De forma regular, que se esperar 5 anos, 10 anos, não teria problema. Eu já tenho até investido, tem cara chato, me enchendo o saco para dizer, pô, vamos fazer, eu coloco dinheiro e tal, isso, aquilo, outro. Aí eu posso conseguir comprar isso sem precisar do dinheiro, usando o dinheiro do pessoal que quer comprar, sabe? Sim. Ou, de repente, falar pro proprietário lá, falar, faz aí em 20 vezes parcelado, sabe? O único problema é que você só vai conseguir a aprovação desse loteamento, né? Se for para um negócio de loteamento, é um bom negócio? É um bom negócio. Mas tem que ter condições financeiras de aguentar. Por isso o loteador é que nem construtor, né? Uma obra já tá na vendas, já está na fase de vendas, a outra está iniciando, a outra está na fase de regularização. Agora, você depender de um projeto só, você fica preso, é onde dá muito errado, né? Você, para conseguir aprovar um loteamento, pode colocar no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Sim. E olha que eu entendo, a equipe aqui é muito boa. Nunca consegui um prazo inferior a isso. Nunca. Eu sou sincero, todo mundo é adulto. Não, que inventar moda, sai fora, não quero dor de cabeça. Consegui muitas vezes 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas já tive casos, e tem, né? Tá travado, que vai para 10 anos e não consegue aprovar o loteamento. Então, para aprovar o loteamento, primeiro passo, o imóvel tinha que estar com o seu nome. A área maior, área total. Segundo passo. Essa é uma área regular, né? Uma área regular. Regular registralmente falando, no cartório de imóveis. Né? Exatamente. E o segundo passo é uma baita de uma topografia bem feita, planta, melhor descritivo. Teria que ter também todas as certidões, todos os documentos, até a remoleza. Teria que ter o termo de compromisso. Ou seja, você tem. Para ter o loteamento aprovado, como que você aprova? Você tem que ter tudo, né? Propriedade, planta, descritivo. Por isso você gasta muito para chegar na fase de aprovação, né? Sim. E pelo estado que está lá, não teria, não é econômico. Não é, porque primeiro que eu entendi agora, é uma grande área, né? Deixa eu pegar a folha aqui. Então, é uma grande área, mas eu já percebi, pelo que você falou, que você está fazendo a junção, ou seja, é uma grande área, mas você está comprando de famílias diferentes. Então, ou seja, todo imóvel dá para regularizar, mas você teria que
tempo, né? Você precisaria de tempo para conseguir fazer a regularização desses imóveis, né? Sim. Bom, mas se eu fizer dessa forma, né, com o contrato de direitos possessórios, Eu acho que é a única saída para você. Pode dar dor de cabeça também, né? Mas é a única forma que você tem de contornar isso, né? sim, sim. É, E guardar e resguardar também os compradores, né? hoje, né? Se você falar assim, professor Júlio, lotes não precisam de escritura. Precisa. Para vender lote no Brasil, você precisa ser o proprietário, desmembrou a área, e aí você vende através da escritura pública, a pessoa registra. Então, para regularizar um lote, obrigado, Cá, você precisa de tudo isso. Então, a única saída que eu vejo para você é trabalhar com chacreamento e a venda de posse, né? Porque é a única forma que você consegue ganhar tempo. Pode ter dor de cabeça, pode, mas pelo menos você tem linhas defensivas boas, né? Você tem, né? Você consegue se defender, você consegue usar isso a seu favor, entendeu? Entendi. E como que eu faço esse contrato, doutor? Esse de direitos possessórios? Na verdade, o ideal é fazer um contrato, você gasta uma vez só e faz um contrato matriz, aí você só vai mudando os nomes, porque se você for contratar um escritório de advocacia especializado, um exemplo meu, você vai gastar muito, né? Então, você tem a opção de fazer cada negócio, fazer um contrato, mas não existe a necessidade, eu sou muito honesto nesse ponto. Faz um contrato bem feito, e aí você vai usar isso, né? E aí você pode usar esse contrato, e se você conseguir um tabelião que faça escritura pública, ele vai usar esse contrato para adequar a minuta dele. Aí também você pode fazer por escritura pública, tanto faz, entendeu? Tá. Se o